Olá, tudo bem? No vídeo anterior, em que nós tratamos da lei de desapego, que é o maior ensinamento de Jesus, e é o ensino que ganhou mais ênfase por parte de Jesus e do qual Jesus forneceu mais exemplos. Então, nesse vídeo nós vimos que o verbo perdoar, ele é a tradução do verbo grego aphiemi, que é o mesmo verbo que é traduzido como deixar, né? Com o sentido de deixar para trás, ou seja, abandonar, libertar, desapegar-se. Esse é, sem a menor dúvida, o principal ensino de Jesus. O perdão ensinado por Jesus também é desapego. Perdoar é deixar para trás mágoas e rancores. A necessidade do perdão está sacramentada, por assim dizer, no Pai Nosso, que é a oração que Jesus ensinou, quando diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Isso está em Mateus, no capítulo 6, versículo 12, compõe o Sermão da Montanha. Então nós vemos aqui uma relação de causa e efeito que nos remete à lei de ação, Nós somos perdoados na mesma medida com que nós perdoamos. A quem você acha que está pedindo para perdoar as suas ofensas, do mesmo modo que você perdoa a quem o ofendeu? Quem você acha que julga seus erros e ofensas? Deus? Eu não sei se você acredita em Deus, e se você acredita, eu não sei qual é a sua concepção de Deus. E isso, na verdade, não interessa em absoluto. O que importa é que Deus não julga. Essa parte compete a nós mesmos, e isso é muito claro. Somos nós que julgamos os outros e somos nós que julgamos a nós mesmos. Jesus não fala especificamente do auto-perdão, mas é muito importante abordar esse assunto. Se você não perdoar a si mesmo, você não terá condições de perdoar o próximo. Um grande problema gerado pela educação religiosa é o sentimento de culpa. O sentimento de culpa age como uma autopunição. Mas a autopunição, ela só é válida enquanto ela servir como um impulso que faz você querer reparar o mal cometido. Para chegar a esse ponto, você deve passar pelo estágio do remorso, que é o reconhecimento do mal realizado e o consequente sofrimento, e pelo estágio do arrependimento, que é a ânsia de reparar ou compensar o mal que foi causado por você. Se você já passou desse ponto, então a autopunição não tem mais nenhuma serventia para você. A autopunição, nesse caso, é um peso morto. É um fardo inútil. Você lembra da cura da mulher encurvada que nós analisamos no vídeo anterior, quando tratamos da lei do desapego? Nós carregamos tanto fardo inútil que chegamos a ficar encurvados. Temos que nos desapegar dos fardos inúteis. Se você não chegou a arrepender-se, se você não acha que seja necessário reparar ou compensar o mal que você causou, talvez você esteja entrando, ou já entrou, num processo de vitimização e autopiedade. Está morrendo de pena de si mesmo. Nesse caso, é melhor reconhecer os seus erros, levando em conta que quase sempre nós erramos tentando fazer aquilo que nos parece o melhor em determinadas circunstâncias. Então somos nós que nos julgamos, somos nós que nos condenamos e somos nós que, na maioria das vezes, nos esquecemos de nós mesmos no fundo do cárcere da autopunição. Depois de já ter cumprido a pena que inconscientemente nos impomos, nós ficamos esquecidos na masmorra suja do remorso inútil, esperando por nossa própria clemência. Se você passa por isso,
Tenha mais consideração por você mesmo. Reveja seus conceitos. Tome mais cuidado para com as suas atitudes para com você mesmo e para com o próximo. E acima de tudo, seja um vigilante atento dos seus pensamentos. Procure sempre conduzir seus pensamentos para o lado positivo das coisas. Quase tudo na vida tem um lado positivo. Pelo menos quando nós queremos enxergar as coisas por um lado positivo. É muito importante que você perdoe o próximo. Na verdade, isso é imprescindível para o seu próprio bem-estar. Mas antes disso, ou seja, num primeiro momento mais importante ainda, perdoe a si mesmo. Jesus considera o perdão tão importante que repete a lição logo depois do Pai Nosso. Diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Isso está em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. E esse mesmo ensino, com esse mesmo sentido, ele é reforçado e ele é exemplificado por Jesus, como quase sempre acontece, em forma de parábola. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Claro que esses números são simbólicos, isso não deve ser levado ao pé da letra. Embora seja evidente, sempre tem alguém que é um pouco desavisado a esse respeito. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Talento é uma maneira de chamar a moeda da época, o dinheiro da época. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Isso era a legislação da época, era uma coisa absolutamente comum. Grande parte dos escravos no tempo de Jesus eram escravos por causa de suas dívidas, por falta de pagamento das suas dívidas. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, ou seja, o servo desse servo, que lhe devia 100 denários, outra moeda da época, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Meio fofoqueiros, né? Mas tudo bem. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Essa passagem está em Mateus capítulo 18, versículos 21 a 35. Quando Jesus fala em perdoar, ele está tratando exatamente do mesmo princípio do desapego. Perdoar é um tipo de desapego, é desapego. Perdoar é desapegar-se de ofensas, desapegar-se de mágoas, desapegar-se de rancores.
Desapegar-se de quaisquer sentimentos negativos que tenhamos desenvolvido a partir da atitude de alguém em relação a nós, direta ou indiretamente. Perdoar aos homens as suas ofensas quer dizer que devemos nos desapegar de quaisquer sentimentos menos dignos gerados pelas falhas de alguém. Essa atitude restitui a harmonia, que é a lei de amor. Por isso, o perdão deriva justamente do amor e do desapego. É um ato de desapego que restitui a harmonia. E o motor desse desapego, muitas vezes, deve ser o próprio amor. Perdoar 70 vezes 7, essa expressão 70 vezes 7, nesse caso, quer dizer que o perdão deve ser permanente. Isso não pode ser confundido com complacência com os desmandos de alguém. Nós não somos obrigados a suportar que alguém nos prejudique indefinidamente. Isso é muito mal entendido, geralmente, no meio espírita. Mas o perdão, além de ser um ato de amor, é também um procedimento técnico. Perdoar é desligar-se. Enquanto você não perdoa, é você quem está sofrendo com a raiva, com o rancor, com a mágoa, com a inconformidade. Tá? E aí vem a tristeza. Não há por que passar por isso. Temos que nos desligar dos erros cometidos e seguir a vida. Nós temos ainda, no que se refere ao perdão, a lição da mulher pecadora, que nós já vimos quando nós tratamos da lei de amor. A mulher pecadora foi perdoada porque muito amou, é assim que está escrito. Nós vemos que o exercício do amor promove o perdão, que é desapego. Fica demonstrado, portanto, que o amor liberta. Até aqui nós tratamos do perdão por parte de quem é ofendido. Vamos agora ver uma passagem que trata do outro lado da moeda, o pedido de perdão por parte do ofensor. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, é Jesus que está falando. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Essa passagem está em Mateus capítulo 5, versículos 23 a 26. Essa passagem dirige-se ao ofensor. É impossível entrar em contato com o eu sou, que é Deus em nós, se nós estamos com a nossa consciência pesada. Para sentirmos o eu sou, que alguns chamam de Cristo interno, outros chamam de Deus imanente, outros chamam de fagulha divina ou muitos outros nomes, nós precisamos elevar nossos sentimentos e entrar nas profundezas do nosso ser. E para que essa elevação seja possível, e para que esse mergulho dentro de nós mesmos não nos traga nenhuma surpresa desagradável, nós temos que estar com a consciência tranquila, com a consciência leve, sem o peso da culpa. Se nós demos motivo, propositadamente, para que alguém nos queira mal, nós temos que reparar o mal cometido. Se a reparação imediata for impossível, e muitas vezes é, nós temos que analisar maneiras de compensar o erro cometido. Se nossa consciência ficar satisfeita, o que importa é a consciência. Se a nossa consciência ficar satisfeita com o nosso propósito, a elevação do nosso sentimento será possível e o mergulho dentro de nós mesmos será de paz. Encontraremos a paz eterna e inabalável que habita dentro de cada um de nós. A nossa natureza íntima é de paz absoluta. O
que acontece na maioria das vezes é que nós não conseguimos alcançar esta paz. Jesus é enfático ao dizer: vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Nós sabemos que há situações na vida que nos impedem uma reconciliação imediata. Ou, em outros casos, nós estamos dispostos a esta reconciliação, mas a outra parte não está. A palavra grega traduzida como reconciliar-te é dialagete, que dá a ideia de mudança, alteração, troca, transformação. Se não é possível, no primeiro momento, uma reconciliação formal entre ambas as partes, nós podemos, pelo menos, mudar a nossa atitude mental em relação a essa pessoa. Nós podemos alterar a nossa disposição íntima para com essa pessoa. Podemos trocar qualquer sentimento de discórdia e beligerância por um sentimento de concórdia e paz. Transformar o nosso pensamento em relação a essa pessoa. No próximo vídeo, nós vamos analisar a última lei, a lei de justiça, uma lei secundária derivada da lei de ação e da lei de desapego. Até lá, muita força e paz para você.